Bons dias, boas-vindas a todos ao Salão Nobre do Ministério das Finanças para a apresentação do Orçamento de Estado de 2020. Não queria deixar, como aliás tem vindo a ser hábito, de agradecer a todos os que contribuíram para a elaboração deste documento, em particular todos aqueles que no Ministério das Finanças nos últimos dias comprometeram as suas horas de descanso e de sono para podermos ter este documento apresentado a tempo e horas. E a tempo e horas significa ter completado no tempo mais curto de tempo de sempre este Orçamento de Estado. Nunca antes, em democracia, um Orçamento de Estado tinha sido feito em tão pouco tempo. Foram muitos dias de antecipação face às datas legais mínimas. E isso acontece como um sinal da importância que o Governo dá a este documento, da importância que damos a este documento no âmbito do programa de Governo e da sua instrumentalização e seguramente do trabalho muito profícuo e muito coeso que existe no Governo em torno destes objetivos. Que ninguém tenha dúvida disto que eu estou a dizer. E este é um orçamento histórico. Histórico não pelos prazos, mas pelos resultados. É o primeiro orçamento entregue na Assembleia da República com uma previsão de excedente orçamental. Nunca antes isso tinha acontecido. E o excedente orçamental não é um objetivo em si próprio. O excedente orçamental reflete uma trajetória de responsabilidade que tem transmitido confiança e que tem, felizmente, ao longo dos últimos 5 anos, credibilizado, como nunca antes tinha sido feito, a política económica, a política orçamental em Portugal. E é nessa continuidade, e apenas neste sentido de continuidade, que o Orçamento de 2020 é apresentado. O Orçamento tem um cenário macroeconómico que se caracteriza pela continuação da convergência da economia portuguesa face às suas congêneres europeias. É o 4º ano consecutivo, repito, o 4º ano consecutivo em que isso acontece. É uma convergência em relação à zona euro que atinge já 3,5% do PIB, 3,5 pontos percentuais. É uma convergência que se tem vindo a não só verificar ano após ano, mas que tem vindo a ser, aliás, cada vez mais clara. Portugal resistiu muito melhor do que as economias da sua dimensão, da zona euro, à desaceleração da economia global. E isto tem acontecido numa economia que tem todos os seus indicadores de sustentabilidade hoje muito fortalecidos face àquilo que acontecia há 5 anos. Se somarmos as exportações e o investimento, comumente utilizados como indicadores da sustentabilidade de uma economia, o investimento pela sua dimensão de projeção do futuro, das condições de crescimento futuras, com despesa de investimento hoje, e as exportações pelo alargar dos mercados da economia portuguesa, nós temos hoje uma percentagem do PIB em exportações e investimento que é absolutamente recorde, nunca antes tinha acontecido na economia portuguesa e tem vindo a acelerar-se esta transformação essencial da nossa economia. Todos os que têm escrito o contrário estão simplesmente errados.
A economia portuguesa é hoje muito mais sustentável, a economia portuguesa está hoje baseada em fatores de crescimento que são muito mais confiáveis para o futuro. E essa economia, dizia eu, cresce hoje mais do que a zona euro, e cresce mais do que a zona euro porque investe mais do que a zona euro, porque exporta mais do que a zona euro e porque tem o seu crescimento menos sustentado em consumo público. Nós hoje temos uma economia em que a dimensão privada dessa economia tem vindo a acelerar. E é por isso que o PIB potencial, o crescimento potencial da economia portuguesa, tem vindo a crescer, a acelerar e a ultrapassar a dinâmica de crescimento dos países da zona euro. E isto acontece não só por causa do investimento, não só por causa das exportações, mas porque o mercado de trabalho na economia portuguesa tem um desempenho que não tem paralelo na Europa. A nossa taxa de desemprego está hoje próxima dos 6%. Aqueles que têm entre 35 e 55 anos, neste grupo, que corresponde a mais de metade do emprego em Portugal, a taxa de desemprego é mesmo inferior a 4,8%. Digo bem, 4,8%. Este é o sinal de maior robustez da economia portuguesa na sua vertente interna. Crescem os salários, cresce o emprego, crescem as remunerações. Tem sido assim ao longo dos últimos 4 anos. Este orçamento projeta que isso se mantenha em 2020 e faz por isso. Há 4 eixos principais em torno dos quais eu vos queria apresentar o orçamento de 2020. O primeiro desses eixos é a consolidação orçamental e a continuidade do processo de consolidação orçamental. Disse no início que, pela primeira vez, o saldo orçamental previsto neste orçamento é positivo. Isto significa que a trajetória que definimos para a redução da dívida pública é, numa só palavra, credível. Se não fosse assim, Portugal não conseguiria continuar a reduzir o enorme peso que ainda tem na sua dívida pública. E o Estado não estaria a fazer aquilo que as famílias, as empresas, começaram a fazer há vários anos, que foi precisamente reduzir o seu nível de endividamento. Não é sustentável, não seria sustentável, e os números que vimos sobre o crescimento económico não se teriam registado se este trajeto, se este caminho de sustentabilidade não fosse continuado. Qualquer alternativa que não introduza, não mantenha esta noção de sustentabilidade, não trará aos portugueses o espaço orçamental que, felizmente, este orçamento traz. Porque não só atingimos níveis históricos no saldo observado, como também atingimos um patamar absolutamente histórico naquilo que é o saldo estrutural, aquilo que é a substância das contas públicas em Portugal. Pela primeira vez atingimos o objetivo de médio prazo. O que é que significa para um país atingir o objetivo de médio prazo? Significa que pode colocar-se perante os desafios, os riscos, as incertezas que se têm vindo a acumular, infelizmente, neste contexto global em que Portugal cada vez mais está inserido. Nós hoje, com o saldo estrutural basicamente anulado, temos essa capacidade, temos essas condições. O último ano em que o saldo estrutural se deteriorou foi o ano de 2015. Não por acaso terá sido ano de eleições. Nada disso aconteceu ao longo da última legislatura. Sistematicamente, ano após ano, o saldo estrutural melhorou, trazendo sustentabilidade às contas públicas.
Esta sustentabilidade resume-se não apenas no saldo orçamental, mas na dívida. E é o terceiro elemento que eu rotulo de histórico nestas contas que hoje apresentamos também para 2020. A trajetória de redução da dívida mantém-se, a trajetória de redução da dívida coloca a dívida em patamares claramente inferiores a 120% do PIB e totalmente compatíveis com o objetivo estabelecido para esta legislatura de trazer a dívida para níveis inferiores a 100% no fim desta legislatura. Isto permitirá que as contas públicas portuguesas deixem um grupo de países que estão na cauda deste indicador da dívida e se aproxime de um outro conjunto de países que têm níveis de dívida, eu diria, intermédios, com uma grande diferença. Portugal está a reduzir a sua dívida pública e estes países não estão a reduzir a sua dívida pública, ou seja, a sustentabilidade do processo das contas portuguesas é claramente e nitidamente superior ao destes países. Isto é muito importante no contexto de financiamento da nossa economia e é absolutamente crucial mantê-lo. Tudo isto que eu tenho vindo a dizer traduz-se nesta imagem que agora vos apresento. É a imagem em que se mostra o que é que significa a credibilidade das contas públicas. Significa prever um quadro orçamental e cumprir esse quadro orçamental. Nunca antes Portugal tinha beneficiado desta situação. Pelo quarto ano consecutivo, em 2019, o quadro final do Orçamento de Estado não traz nenhuma surpresa para os portugueses, não traz nenhuma surpresa para as contas públicas. É isto que eu chamo credibilidade. E é esta credibilidade que permitiu a trajetória dos custos de financiamento que temos beneficiado. Quer o nível da taxa de juros, quer principalmente o seu diferencial, tem diminuído de forma sustentada ao longo dos últimos 4 anos face às dívidas de outros países europeus. Portugal tem hoje taxas de juros muito mais baixas do que a Itália não o tinha em 2016 e 2017. Portugal tem hoje taxas de juros mais baixas que a Espanha não o tinha até há poucos meses. Esta é mais episódios de urgência atendidos, mais cirurgias, com a introdução de novos medicamentos que alargam o espectro da terapêutica dos nossos hospitais e no SNS e com um aumento da despesa em medicamentos. E este processo, digo eu, vai continuar com um reforço totalmente inédito e único na sua dimensão da situação financeira do SNS. Em 2020, as dotações iniciais do Serviço Nacional de Saúde vão crescer 942 milhões de euros. Este reforço, face a 2019, é o maior reforço alguma vez feito nas dotações iniciais do Serviço Nacional de Saúde. Representa, face a 2015, um aumento de 26%, 2 mil milhões de euros face às dotações iniciais do Serviço Nacional de Saúde. Este reforço vem com mais um esforço de contratação, mais profissionais, com a concretização ao longo da legislatura dos novos projetos de construção de novas instalações hospitalares e quero sublinhar muito claramente esta dimensão, com a introdução de novos modelos de gestão em que o binómio responsabilidade-autonomia tem que ser sublinhado e levado muito a sério. É hora de todos, respondermos pelos recursos que são colocados em benefício dos serviços públicos. Os serviços públicos não são um depositário de recursos públicos.
Os serviços públicos servem para prestar isso mesmo, serviço público. E a responsabilização que se exige a todos aqueles que trabalham no Serviço Nacional de Saúde e em todas as outras áreas dos serviços públicos é responderem pelos recursos crescentes que todos colocamos ao seu dispor nesta fase do desenvolvimento da economia e da sociedade portuguesa. Ninguém pode ficar sem responder pela utilização dos recursos públicos. O terceiro pilar, ou eixo, se quiserem, é o da proteção social. A proteção social continuar-se-á a desenvolver ao longo do ano 2020, em particular no combate à pobreza. Reforçaremos todos os instrumentos de política social que têm sido comprovados como reduzindo a pobreza, que, aliás, é outro dos sucessos recentes da economia portuguesa, a redução de todos os indicadores de pobreza. Assim, desde o abono de família ao complemento solidário para idosos, os dois instrumentos mais eficazes no combate à pobreza na nossa política social serão reforçados no ano de 2020. Outro dos pilares da nossa atuação corresponde à resposta que temos que dar ao desafio demográfico. E aí temos duas dimensões muito significativas. Desde logo, na atenção que temos que dar aos mais novos dos mais novos, e isto começa pelo abono de família, mas passa também pela promoção da parentalidade e pelo investimento em creches, mas também no IRS, em que introduzimos uma medida de reforço às deduções à coleta no IRS a partir do segundo filho. É um sinal acrescido da importância deste desafio para a sociedade portuguesa, que tem uma tradução orçamental neste orçamento para 2020. Mas eu queria sublinhar aquilo que é um dos grandes sinais deste Orçamento de Estado, que é o da aposta nas qualificações, na inserção do mercado de trabalho e, eu diria, na emancipação na vida ativa dos nossos jovens. Já não são os mais jovens entre os jovens, mas são os jovens que se formam e se qualificam em Portugal. Portugal tem vindo a atingir patamares de excelência na qualidade da sua educação, que são traduzidos, ainda que pouco reproduzidos em Portugal, nos resultados dos indicadores do PISA. Portugal ultrapassou a média da OCDE, ultrapassou a média da União Europeia, tem resultados na qualidade da sua educação superiores a muitos países europeus, alguns deles que até há pouco tempo eram referência na qualidade da educação. Eu vejo, honestamente, isto tudo muito pouco refletido nos debates que têm sobre a economia portuguesa. Mas não há qualificação que valha a Portugal se os jovens não encontrarem empregos que depois reflitam o retorno dessa educação. Ou seja, que tenham salários compatíveis com essa qualificação e que possam ter uma facilitada, aquilo que eu há pouco referi, como a transição para a vida ativa e a sua emancipação. E a medida que temos no IRS é uma medida muito significativa de redução do IRS para aqueles que, terminada a sua formação, entram no mercado de trabalho. Nos 3 primeiros anos dessa nova experiência de vida, os mais jovens terão uma redução do IRS de 30% no primeiro ano, 20% no segundo ano e 10% no terceiro ano. Este incentivo à inserção no mercado de trabalho incidirá, em particular, nos mais qualificados, dando um sinal muito claro, de que ainda temos um trajeto a fazer, apesar dos muito bons números que temos tido nos últimos anos, no aumento das qualificações dos nossos jovens. E que depois, como eu já referi, essas qualificações tenham uma resposta
do lado do mercado de trabalho, e este é o incentivo fiscal que encontramos para dar esta resposta. Este orçamento, para finalizar, tem uma marca muito significativa de reforço do investimento estruturante. Foram projetos que foram lançados ao longo da última legislatura. Recordo a todos que o investimento não é um livro infantil. O investimento necessita de ser planeado, financiado, posto a concurso e finalmente executado. E é de uma enorme responsabilidade o conjunto de investimentos que temos no Orçamento de Estado para 2020 financiados. Alguns deles finalmente financiados, porque são investimentos pelos quais a sociedade portuguesa espera e anseia há muitos anos. Eu diria mesmo há muitas décadas. Desde logo, o investimento na ferrovia. Sim, é preciso continuar a financiar o investimento na ferrovia, nos diferentes corredores, naqueles que tornam o território mais próximo e que o abrem para o estrangeiro. É exatamente essa a dimensão mais relevante do investimento no ano que vem. Mas continuam e têm que ser financiados os investimentos nos transportes urbanos, sejam eles metropolitano, rodoviário ou fluvial, na aquisição de material circulante. Todos estes investimentos requerem uma responsabilidade da parte do Estado extrema, porque todos eles, no passado, foram, em algum momento, parados, inacabados e deixados por concluir. Não pode voltar a acontecer. Se o investimento tem uma dimensão importantíssima, sendo eu Ministro das Finanças e tendo também responsabilidades na gestão da administração pública, queria, para terminar, fazer uma referência à evolução da despesa com salários na administração pública e enquadrar todo o esforço de investimento que temos feito nos trabalhadores da administração pública, sem os quais nada disto acontecia. Nos últimos 4 anos, a administração pública recuperou direitos e remunerações como nunca antes tinha acontecido no Portugal democrático. Recuperou-os de forma sustentada, mas também sistemática e certa. O mesmo vai acontecer em 2020. Em 2020, a despesa total com pessoal na administração pública vai crescer 3,6%. Estes 3,6% significam um aumento do salário médio na administração pública de 3,2%. Os funcionários públicos, em 2020, vão ter um aumento salarial médio de 3,2%. 2,9 pontos percentuais correspondem ao pagamento integral e pela primeira vez em mais de 10 anos, das progressões e promoções e revisões de carreiras a que todos têm direito. E 0,3% corresponde ao primeiro aumento transversal da tabela salarial desde 2009 e ao segundo aumento desde o ano 2000. Tudo isto é de uma responsabilidade e de uma importância absolutamente transcendental para a condução das políticas públicas em Portugal. A responsabilização que o Estado assume para com os seus trabalhadores tem, este ano e pelo 5º ano consecutivo, uma tradução muito significativa. Projetamos também um crescimento do número de funcionários públicos, em linha com aquilo que tem acontecido nos últimos anos, que é a única forma de podermos continuar a reforçar o Serviço Nacional de Saúde, as nossas escolas, os nossos serviços públicos,
com responsabilidade e com as contas certas. Muito obrigado. Podemos então iniciar a conferência de imprensa, senhores jornalistas. Aqui um compasso de espera por causa do microfone. Bom dia, Madalena Salema, da Antena 1. Eu gostava de saber porque é que o Ministro das Finanças optou por atualizar os escalões do IRS abaixo da inflação e também se está apurado algum saldo líquido entre entradas e saídas para a área da saúde. Muito obrigada. Muito obrigado. A última taxa de inflação conhecida é aquela que o INE divulgou para o mês de novembro. E, em média anual, essa taxa de inflação é de 0,3%. Ditam as boas regras do controle orçamental e da responsabilidade que nós não coloquemos à frente do tempo aquilo que são os desenvolvimentos económicos do país. Temos, aliás, um excelente exemplo do risco que se corre com esse tipo de atitudes quando as previsões não são confirmadas. E, infelizmente, 2009 é um bom exemplo de como isso acontece. Perante uma expectativa de aceleração do crescimento dos preços, se tomaram um conjunto de decisões que depois não tiveram tradução nessa evolução dos preços, até porque, pelo contrário, em 2009 os preços acabaram por cair. E, portanto, em nome dessa responsabilidade, da qual não abdicaremos um único minuto, decidimos seguir as boas práticas, que aliás são boas práticas nacionais e, mais uma vez, têm vindo a ser imitadas, replicadas na Europa, das práticas que adotámos na construção da Lei de Bases da Segurança Social, que faz exatamente isto que hoje propomos que se faça em todas as atualizações que dependem de indicadores de preços. Na verdade, não são apenas os escalões de IRS que são atualizados dessa forma, são todos os impostos. É bom referir, porque somos sempre bastante curtos na nossa análise, é bom referir que todos os impostos e todas as taxas que são atualizadas tipicamente com os indicadores de preços são atualizadas com este indicador de preços, que tem este objetivo: previsibilidade, responsabilidade da parte de quem tem que tomar essas decisões face a um futuro que é, obviamente, sempre incerto. E se este princípio for atualizado ano após ano, não há nenhuma diferença, para além disto que eu estou a dizer, da certeza na forma como todos estes exercícios são feitos. Aliás, sem essa certeza, as contas certas não existiriam. Na saúde, tem vindo a registar-se o maior aumento do número de trabalhadores ao longo dos últimos anos nos diferentes setores da administração pública. Esse aumento de trabalhadores tem respondido a várias dimensões. A uma necessidade de reforço de determinadas categorias. O número de enfermeiros foi muito reduzido ao longo do programa de ajustamento, severamente reduzido, e foi necessário colmatar essas necessidades. Foi também a resposta à melhoria das condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde, em termos da carga horária dos seus profissionais. Não há boa prestação de serviços públicos se não tivermos atenção àquilo que são as cargas horárias desses profissionais. E tivemos que também aí atuar ao longo dos últimos 4 anos. E eu
diria que ao longo dos próximos 4 nós veremos uma tendência de crescimento em termos líquidos do número de profissionais no SNS que responde e continuará a responder a estas dimensões. Para o ano como um todo, estas projeções orçamentais têm subjacentes um aumento do emprego em termos líquidos na administração pública de 8.000 a 10.000 profissionais. E uma parte destes serão, com certeza, no Serviço Nacional de Saúde. Muito bom dia. Muito bom dia, Salomé Pinto, da CMTV. Queria-lhe perguntar o aumento das pensões extraordinárias. Ficou uma porta aberta no documento que poderá haver esse aumento para as pensões mais baixas. Queria tentar perceber que valor é que estará estipulado e para que níveis de pensões. E também queria tentar perceber se o facto dos escalões de IRS, como já referiu, estarem de acordo com a inflação para este ano, não vai implicar uma redução do poder de compra dos portugueses para os próximos anos, visto que há um aumento da carga fiscal em cerca de 35%. Muito obrigada. Muito obrigado. O que este orçamento propõe é a aplicação integral daquilo que são as regras que regem a atualização das pensões no normativo que temos vigente. Pelo 3º ano consecutivo, a esmagadora maioria das pensões vai ter um aumento real, face aos indicadores de inflação de referência, que são os de 2019. Isto não tinha acontecido ainda desde que esta lei é lei. E não acontecia nas pensões em Portugal há muitos mais anos. Não podemos perder em momento nenhum, e perdoem-me se eu estou a ser repetitivo, mas não é por ser muito cedo no dia, não podemos perder o sentido da responsabilidade que nos permitiu hoje apresentar um orçamento de Estado que age de forma ativa em variadíssimas dimensões das nossas prioridades e das nossas necessidades enquanto população. Este orçamento, tal como todos os outros que eu tenho apresentado, são para todos os portugueses. Todos os portugueses. E têm esse equilíbrio. A Lei de Bases da Segurança Social já inclui e promove um aumento das pensões em termos reais para todas as pensões até 2 IAs. É esse o sinal que queremos dar com este orçamento. Também tem o orçamento um início da convergência do referencial do complemento solidário para idosos para o nível de pobreza. O complemento solidário para idosos é reiteradamente avaliado como o melhor instrumento que o país tem para combater a pobreza entre os mais idosos. Essa pobreza tem uma relevância hoje ainda significativa e tem razões históricas que todos conhecemos muito bem. E o esforço que estamos a fazer é o de, atuando através do complemento solidário para idosos, reduzir esses indicadores de forma progressiva ao longo da legislatura. A anterior não é estranha também este processo, porque aconteceu o mesmo tipo de reforço, mas agora com um objetivo muito claro, que é, em 4 anos, trazer o referencial do complemento solidário para idosos para aquele que é o nível estimado pelo INE do limiar de pobreza. É um processo que vai continuar e no qual apostamos de forma muito significativa. O IRS tem vindo a sofrer inúmeras alterações ao longo do tempo. É de novo aumentado o mínimo de subsistência, que beneficiará 30.000 daqueles que menos rendimentos têm em Portugal. A atualização dos escalões segue um princípio de prudência, de responsabilidade, do qual, insisto, jamais nos desviaremos. Obrigado.
Bom dia, Rita Tavares do Observador. Tenho aqui uns esclarecimentos que precisava sobre o IVA da energia. Na proposta de orçamento são assumidas duas taxas, a intermédia e a reduzida. Há uma preferência por parte do Governo e queria também saber se a intenção é reduzir apenas na potência contratada mais baixa e qual é que é o custo, qual é que é o impacto orçamental estimado com esta redução. Outra coisa mais política é que no Parlamento os partidos da oposição já disseram que manterão a proposta para a redução generalizada do IVA da luz. Gostava de saber se há capacidade orçamental para acomodar uma medida desta natureza, caso ela venha a acolher a maioria no Parlamento. A proposta que é feita sobre o IVA da eletricidade tem um contexto muito claro e muito bem definido e que se enquadra na política ambiental e de redução das emissões do Governo. É um objetivo que o país tem e que tem que atingir sobre todas as perspectivas. E é nesse contexto que esta medida é colocada hoje. E, portanto, todas as alternativas estão em aberto e todas as possibilidades de desenho da medida estão em aberto, desde que cumpram este objetivo absolutamente essencial. Em relação àquilo que se coloca no Parlamento, coloca-se em relação ao IVA como se coloca em relação a todas as matérias. O exercício orçamental é um exercício de equilíbrios e de escolhas. E essas escolhas são vastas e estão disponíveis para todos. Acomodar orçamentalmente uma medida requer fazer também essas escolhas e explicitá-las. E, portanto, todos aqueles que façam propostas que alterem o equilíbrio orçamental têm, em nome da transparência, que explicar a todos os portugueses o que farão com todas as outras prioridades ou falta delas que queiram plasmar no documento. E a verdade é esta. O custo de uma redução transversal e imediata, quer para a taxa intermédia, quer para a taxa mínima do IVA da eletricidade, tem um custo que pode ir, no primeiro caso, em termos esperados, de 450 milhões de euros, até, no segundo caso, entre 800 e 1.000 milhões de euros. Portanto, a partir daqui é só fazer as contas. Se entendermos que, em nome da descida do IVA de hoje, vamos pedir emitir mais dívida e pagar mais impostos no futuro, porque de uma coisa eu lhe posso garantir é que esses impostos chegarão, ou, se é alternativa, quem quiser fazer uma proposta dessa natureza, explicite quais são as prioridades que vão deixar de ser prioridades e quais os serviços públicos que se vão acomodar, como a senhora jornalista utilizou, a esta nova realidade das finanças públicas em Portugal. Isto não quer dizer que as propostas estejam limitadas na sua imaginação. Eu tenho ouvido muito pouco sobre esta dimensão. E creio que todos os partidos que tenham veleidades de o fazer devem apresentar os dois lados do razão e explicar como é que se financia uma medida dessa dimensão. Também para lhe fazer as primeiras clarificações. A primeira é em relação ao eventual aumento extraordinário das pensões. Pelo que disse, dá-me a ideia que a medida está excluída. O que queria perceber é se há abertura ou não por parte do Governo para que essa medida venha a ser incluída durante a fase da discussão na especialidade do orçamento. E em relação à atualização dos escalões de 0,3%, apesar de perceber o argumento da utilização da inflação apurada em novembro e de estar em linha com aquilo que é o aumento salarial na função pública, o Governo está a pedir aos privados na concertação social que façam um esforço maior nos aumentos salariais. E isto significa que com esta atualização dos escalões, muitos trabalhadores do setor privado que tenham os salários aumentados terão um agravamento fiscal em sede de IRS. É assim? Estou enganada. Por última pergunta.
terá sido ou não um orçamento complicado de fazer. Era isso que lhe perguntava. Foi um orçamento mais difícil por ter de fazer negociações externas, mas por ter também algumas batalhas internas dentro do próprio Governo, e sente que ainda são todos centeno e que tem o apoio do Primeiro-Ministro? O que eu disse em relação, obrigado. O que eu disse em relação às pensões não foi bem aquilo que traduziu. O que eu disse em relação às pensões foi que esta proposta só pode ser lida naquilo que esta proposta contém. E, portanto, eu não excluí nem incluí coisa nenhuma. É só aquilo que lá está. E, aliás, há uma referência no articulado a uma disponibilidade, que aliás já está traduzida em grande medida na lei, do Governo para o reforço e a valorização dos rendimentos dos mais idosos e, em particular, das pensões, que, aliás, é traduzida na perfeição na implementação da Lei de Bases da Segurança Social. As negociações já foram feitas, em parte, continuarão seguramente ao longo de todo o debate e discussão do Orçamento de Estado. Sempre foi assim e sempre, felizmente, continuará a ser assim. Até porque eu tenho referido várias vezes que hoje Portugal é um caso apresentado até fora da Europa de estabilidade política, de estabilidade orçamental e de recuperação de um nível de participação que era até há muito pouco tempo inexistente em Portugal, e isso significa que o debate, desde que mantido numa seriedade e responsabilidade que não tem faltado nos últimos anos, pode ser e deve ser mantido. E, portanto, estamos abertos para esse debate e para essa evolução de todas estas soluções, desde que neste quadro que traduz a responsabilidade que temos para com os portugueses. Eu já referi aqui que todos os indicadores de política social, fiscal, económica, que dependem da evolução dos preços, neste orçamento foram todos aumentados, atualizados à mesma taxa, e que é a única taxa conhecida. E esse princípio é para ser mantido por este Governo nesta dimensão. O mínimo de existência, já referi, também é aumentado em consonância com o indexante de apoios sociais, que também é aumentado à mesma taxa, que por acaso também é a mesma taxa das pensões. Não estamos a falar de nada de extraordinário. Outra coisa é confundir conceitos. E aí, peço desculpa, mas tenho que lhe fazer esta nota. Com um preâmbulo, o Governo não pediu nenhum aumento salarial nas tabelas no setor privado de 2,7%. Nada disso está escrito nem dito em nenhuma declaração de nenhum membro do Governo. Portanto, é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. O Governo apelou a uma valorização das remunerações transversal no mercado de trabalho e, em particular, nos mais qualificados. E adiantou, como um referencial do aumento das remunerações de 2,7%. Na administração pública, esse mesmo valor é 3,2%. Eu acabei de explicar muito claramente que as remunerações, excluindo o efeito de aumento dos funcionários, do número de funcionários, as remunerações médias na administração pública portuguesa vão crescer para o ano 3,2%. É muito claro, é exatamente assim, e é esta a proposta que incluímos neste Orçamento de Estado. 3,2%. Noto que também já foi assim no ano passado, em 2018, em 2017, tem vindo a ser assim ao longo dos últimos 4 anos. É por isso que a remuneração média real de cada funcionário público aumentou, o poder de compra aumentou, ainda antes de irmos às questões fiscais, 8%. O salário médio da administração pública em Portugal, desde 2016,
aumentou 8%. Não houve perda de poder de compra desde 2016. Houve ganho de poder de compra, 8%. E isso é muito importante. E isso é muito importante que se tenha em mente. Se este orçamento foi mais complicado de fazer, para já era preciso saber se há algum que seja fácil de fazer. Para qualificarmos uma coisa complicada, temos que imaginar que alguma vez na vida ela é fácil. E muitos têm falado sobre a realização de orçamentos de Estado e, em particular, do último. E muitos têm falado, muitos que, aliás, no passado falharam nessa tarefa, do que é o sucesso das metas e das termos atingido. Sabe que uma coisa que é feita com este grau de credibilidade ao longo de 5 anos parece que se torna fácil. Mas não nos enganemos. Não é fácil. E não é fácil porque não pode nem tem que ser. Estamos a falar de escolhas. Estamos a falar de definir prioridades. Estamos a falar de viver dentro de uma restrição orçamental, coisa que durante muitos anos nos esquecemos que existia. Porque estávamos sempre disponíveis a pedir mais dinheiro aos mesmos. Mas esse mundo e esse tempo acabou. O processo de redução da dívida em percentagem do PIB, que se traduzirá a muito breve prazo numa redução nominal da dívida. O processo de acertar as contas. Não é fácil. Mas também não foi mais complicado este ano. Não consigo entender onde é que tem o eco de batalhas internas. Isso é um mito, não existe. Nem tudo o que vem escrito por vocês é verdade. Também é preciso que se diga. E não existe tal coisa. E, portanto, a coesão do governo notou-se por aquilo que são os indicadores inquestionáveis sobre a realização deste Orçamento de Estado. Pelo 5º ano consecutivo, os números que são apresentados correspondem aos números adiantados na primavera. Nunca tal tinha acontecido. Nunca antes um Orçamento de Estado tinha sido feito em tão pouco tempo. A senhora jornalista imagina que com batalhas internas isto era possível? Se continuamos a fazer análise política com base em fontes não identificadas, senhores jornalistas, não estão a fazer um bom serviço ao país. Bom dia, Sr. Ministro. Isabel São Santos, da TVI. Fazer só uma observação quanto ao aumento da despesa na saúde, de notar que desde 2015 a 2020 o aumento de 2.000 milhões, julgo eu que vi bem há pouco, acaba por, entre 2019 e 2020, ser metade desse valor. Portanto, entre este ano e o próximo, faz-se metade deste aumento da despesa na saúde. Isto evidencia ou não a suborçamentação que existiu desde 2015 na saúde. Quanto, já disse que não há tensões, que não há divergências, elas são de resto históricas entre ministros das Finanças e primeiros-ministros no país, com alguns auges recentes. É verdade que há algumas que são declaradas, nomeadamente no Eurogrupo, há outras que são menos declaradas, e normalmente acontecem porque o Primeiro-Ministro quer gastar mais e o Ministro das Finanças quer gastar menos. Será isso que está a acontecer agora? Está a ser mais pressionado pelas suas cativações dos últimos anos. E falando de cativações, também em relação a este excedente, existia um certo mistério orçamental, onde é que se iriam buscar estes 400 milhões de excedente orçamental. Percebe-se agora que é um pouco à boleia da conjuntura, um aumento da receita e da carga fiscal pelo efeito também conjuntural. Nada é feito do ponto de vista da despesa de consolidação. E esta é a minha grande questão, e tem a ver já desde os orçamentos de 2015, que tem a ver com a real reformulação da despesa do Estado e da estrutura de despesa do Estado e de uma real reforma da despesa pública. E é por isso que lhe pergunto, eu estou a fazer questioná-lo, estou a questioná-lo. Sim, quanto à despesa pública, que de facto
se mantém inalterada e, por isso, o excedente não é feito pela redução da despesa do PIB, é isso que eu lhe quero dizer. E de facto, isto indicia, pergunto eu ou não, uma fraca intervenção naquilo que é estrutural na despesa e que não depende só das cativações. Como é que se prepara o Estado para o futuro e para possíveis choques externos, por exemplo, mantendo a estrutura inalterada e só agindo do lado das cativações? São estas as minhas questões. Muito obrigada. Enfim, eu não vou conseguir desmontar todas as questões que a senhora jornalista colocou como se fossem verdades, porque, na verdade, devo-lhe confessar, não são. Mas vou tentar tocar nos pontos mais importantes. A carga fiscal não aumenta para o ano, nos indicadores que estão disponíveis, mesmo antes de ser atualizado o valor do PIB. Eu faço um apelo, que já tenho feito várias vezes, para que, enquanto não tivermos dados definitivos para o produto interno bruto para um determinado ano, termos alguma cautela analítica sobre os indicadores que dependem do PIB. Porque temos visto, ao longo dos últimos anos, revisões de grande monta nos indicadores do PIB que depois nos fazem reescrever uma história que, entretanto, nos tínhamos convencidos que era certa. Mas, ainda assim, em 2020, a receita fiscal em percentagem do PIB não aumenta. E, portanto, não há um aumento dos indicadores disponíveis sobre a receita fiscal em percentagem do PIB. A despesa pública em percentagem do PIB caiu de 48,2% em 2015 para, projetada, 43,5% em 2020. Ou seja, caiu. Tem que rever essa parte na sua pergunta. Em relação, portanto, a consolidação orçamental que observámos foi uma consolidação maioritariamente por redução da despesa pública em percentagem do PIB e não por aumento da receita pública em percentagem do PIB. Isto é o que os números dizem. Mesmo na despesa corrente primária, nós temos uma redução nos últimos anos. Ela era 39,4% em 2015, é 37,3% em 2020. E, portanto, a melhoria do saldo foi conseguida, em grande medida, pela gestão rigorosa da despesa pública que tem sido feita, não o contrário. Portanto, eu espero que possa também alinhar nessa dimensão aquilo que referiu. Depois, no ano que vem, em 2020, os impostos diretos, quer sobre empresas, quer sobre famílias, vão cair, por efeito de medidas que estão a ser tomadas neste orçamento, mais de 100 milhões de euros. Vão cair, não vão subir. É menos 100 milhões de euros de receita fiscal para o mesmo rendimento com as medidas adotadas em 2020. E, portanto, o excedente orçamental que conseguimos é um excedente que é conseguido por duas vias. Com uma gestão rigorosa da receita, da despesa, tal como todos os indicadores ao longo do tempo nos últimos 5 anos demonstram, e uma redução dos impostos diretos que os portugueses pagam. A carga fiscal, e eu acho que também era preciso sermos honestos de uma vez por todas, tem uma componente que, para além da receita fiscal, é a receita contributiva. E as taxas de contribuição para a Segurança Social mantêm-se inalteradas em Portugal há muitos anos. Ou seja, quando as contribuições sociais pagas aumentam mais do que o PIB, é apenas por uma razão, porque o emprego cresce mais e os salários crescem mais do que o PIB. Não há aumento da pressão fiscal por essa via.
E, portanto, devíamos, de uma vez por todas, deixar de usar as contribuições sociais num indicador que está errado para medir a pressão fiscal sobre a economia. Porque, senão, todas as nossas conclusões vão estar erradas também. E, portanto, olhemos para a receita fiscal, mas com esta nota, usemos os dados nos anos que eles já são definitivos. Todos os outros são provisórios. E as nossas análises também ficam provisórias. E com análises provisórias nós devemos ter cautela. É um conselho que eu dou. Em relação à saúde, nós temos vindo a recuperar o Serviço Nacional de Saúde de forma muito efetiva em muitas dimensões. Na introdução de novos medicamentos que têm sido introduzidos a uma cadência superior a 50 todos os anos. A introdução de novos medicamentos tem um aumento da despesa no SNS superior a 70 milhões de euros todos os anos. E é preciso que todos tenhamos consciência disso, porque isto são escolhas coletivas. Nós temos mais 15 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde hoje do que tínhamos há 4 anos. O que significa que todos os hospitais, todos os centros de saúde têm hoje mais enfermeiros, mais médicos, mais pessoal auxiliar do que existiam há 4 anos. Todos têm mais. E isto tem uma tradução orçamental. Os salários foram todos valorizados e os serviços foram todos valorizados. E, portanto, hoje pagamos pelo Serviço Nacional de Saúde mais 2 mil milhões de euros do que pagávamos há 4 anos. E como pagamos mais 2 mil milhões de euros, todos os portugueses têm a obrigação de exigir do Serviço Nacional de Saúde um serviço melhor do que aquele que existia há 4 anos. É assim normalmente em qualquer relação onde há recursos financeiros que se juntam a um serviço. E é exatamente essa exigência que é colocada também no Orçamento de 2020. Historicamente, e neste mesmo edifício, e portanto há muitas décadas, a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde tem sido notada. E nós damos um passo que nunca tinha sido dado até agora, para reduzir aquilo que é, para aproximar o nível de financiamento do Serviço Nacional de Saúde daquilo que é a execução financeira ao longo do ano. Mas este esforço requer também, e volto a frisar, do lado do Serviço Nacional de Saúde, uma resposta consentânea com ele. E é exatamente isso que todos esperamos. Insisto, não há nenhuma dificuldade na gestão política no governo deste orçamento. A senhora jornalista fará o favor de acreditar que não há nenhuma definição de plafons orçamentais que não seja discutida antes, durante e depois com o Primeiro-Ministro. Os resultados orçamentais são resultados do governo, das quais nós, aqui nesta mesa hoje, e eu em particular, somos apenas o porta-voz, e eles refletem escolhas coletivas que são tomadas numa mesa com diversos intervenientes, em que todos entendem que, para fazer determinadas escolhas, é preciso que todas estejam incluídas na mesma decisão. Obrigado. Para a RTP3, pergunto-lhe e peço-lhe uma resposta pragmática, porque acho que a maior parte de nós continua na dúvida sobre o aumento extraordinário das pensões. Disse que não exclui nem inclui coisa nenhuma. O que é que isto quer dizer? Há margem ou não há
para um aumento extraordinário, além daquela que é a atualização automática, e se há essa margem, porque é que ela não foi já incluída nesta proposta de orçamento do Estado. Pergunto-lhe também que disse que os aumentos da função pública serão, a partir de agora, sempre feitos com a taxa de inflação de novembro. Portanto, será uma regra deste seu ministério daqui para a frente, até aqui se manter. Pergunto-lhe também sobre aquilo que são as expectativas dos portugueses para este documento. O Presidente da República tem dito nos últimos dias que há uma expectativa elevada dos portugueses, que este orçamento deveria ir mais longe, porque havendo pela primeira vez na história da democracia um excedente orçamental, se os portugueses não esperam que haja também para eles um alívio nas suas carteiras, e falo concretamente naquilo onde nós cidadãos sentimos mais, nos impostos, no alívio do IRS e também nos escalões do IVA. E termino perguntando-lhe se acredita que o Bloco de Esquerda e PCP vão viabilizar este orçamento do Estado. Muito obrigada. A senhora jornalista tem uma capacidade para interpretar as palavras do Presidente da República notável. Mas eu, obviamente, não o irei fazer. Nós temos um Orçamento de Estado que foi apresentado ontem, e acho também notável que só me façam perguntas sobre aquilo que supostamente não está, ou deveria estar, ou vai estar no Orçamento de Estado. São mais de 200 artigos, eu sei que ainda não tiveram tempo de ler. Dezenas de medidas, que eu também sei que ainda não tiveram tempo de analisar e de se debruçar sobre elas. Mas esta insistência sobre o que não está, honestamente, faz-me alguma confusão do ponto de vista da análise deste documento. O que eu disse, e mantenho, é que eu estou a apresentar o que está. E a verdade é que o que está no Orçamento de Estado é o respeito integral pela Lei de Bases da Segurança Social. E também é verdade que o respeito integral pela Lei de Bases da Segurança Social só se faz de forma consecutiva há 5 anos, porque até há 5 anos isso não era feito. A novidade, que eu sei que é pouca, é que estamos a respeitar a lei. E eu acho que os portugueses dão alguma valia a respeitar a lei. E eu sei que os portugueses valorizam o facto de, ao respeitar a lei, a generalidade das pensões terem aumentos acima da taxa observada de inflação, terem aumentos reais das suas pensões. O debate político vai continuar. Este Orçamento de Estado foi agora apresentado. Vamos nos debruçar sobre o que está neste Orçamento de Estado. E é um Orçamento de Estado que é para todos os portugueses e que faz opções. E essas opções são agora o que temos que analisar. Nós apresentamos um resultado global no orçamento, num saldo que já estava projetado no Programa de Estabilidade. Mais uma vez, não nos desviamos desse objetivo. E é isso que traz previsibilidade e estabilidade ao processo orçamental. E incluímos dentro desse objetivo escolhas. E as escolhas são muito claras. SNS, redução da pobreza, desafio demográfico, jovens e investimento, financiamento dos investimentos pelos quais todos esperamos. Se quisermos alterar estas prioridades, temos que o fazer, mas temos que o fazer de forma responsável. E quem quiser fazê-lo tem que apresentar todas as propostas que correspondam a essa alteração. Os impostos diretos vão diminuir. As taxas de imposto que são revistas são apenas em 2 contextos. Ou para sinalizar a importância da poupança e da contenção do crédito ao consumo em Portugal, algo que, aliás, temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos, no imposto de selo sobre o crédito ao consumo, ou com objetivos meramente e exclusivamente ambientais de reduzir benefícios associados
a atividades poluentes. É apenas nessa dimensão que a política fiscal, com objetivos extra-fiscais, atua em 2020. Aquilo que é a essência da política fiscal em 2020 é de desagravamento focalizado da carga fiscal e, portanto, daquilo que, como muito bem a senhora jornalista disse, mais importa aos portugueses e aquilo que mais importa aos portugueses, que são os impostos que pagam quando têm rendimento, vai cair em 2020. Há uma redução de 100 milhões de euros, próxima de 100 milhões de euros, conjuntamente no IRS e no IRC. Empresas e famílias vão pagar menos impostos em 2020, se tiverem os mesmos rendimentos de 2019. E essa é a única verdade totalmente clara deste Orçamento de Estado. Politicamente, ele foi apresentado ontem na Assembleia da República, entregue ao Sr. Presidente da Assembleia da República. O debate iniciar-se-á no dia 6 de janeiro. Temos muito tempo para o analisar, o que está e o que não está, e veremos o que sai desse debate, sendo que, dada a natureza deste Orçamento de Estado, quando comparado com os seus, eu vou-lhe chamar, orçamentos irmãos da legislatura anterior, eu não vejo nenhuma alteração de política que não seja a continuação, aliás, de forma muito reforçada, das políticas que foram seguidas na anterior legislatura, o que, aliás, é absolutamente natural, atendendo a que o partido do governo é o mesmo. Muito obrigado. Bom dia. David Santiago, do Jornal de Negócios. Eu queria começar por lhe perguntar se considera justa a análise de que os aumentos na função pública e nas pensões bem abaixo da inflação prevista para o próximo ano significa que serão estes, ou seja, os funcionários públicos e os pensionistas, a pagar o excedente orçamental de 2020. Por outro lado, eu gostava de perceber uma questão, porque disse há pouco que colocou de parte a hipótese de haver alguma desunião, digamos assim, ou algumas divergências no seio do governo. O que eu lhe perguntava era o seguinte: o Primeiro-Ministro já se mostrou insatisfeito com o desenho feito no Eurogrupo do instrumento promotor da competitividade e convergência na zona euro, dizendo mesmo que este teria de levar uma volta no Conselho Europeu. Por sua vez, o líder do Eurogrupo, que calha ser também o próprio Mário Centeno, elogiou este modelo acordado pelos ministros das Finanças do Euro. O que eu agora gostava de saber é qual é a opinião do Ministro português das Finanças sobre o chamado BIC. Obrigado. Bom, quem paga o excedente são os contribuintes. Não consigo fazer outra análise sobre matéria orçamental que não seja esta. E qualquer outra terá que ser muito bem explicada. Nós temos um equilíbrio que temos vindo a desenvolver nas decisões que tomamos nas diferentes matérias, que tem deixado muita gente baralhada, insisto, muita gente que antes tentou e não conseguiu e agora está muito baralhada. E essas pessoas que estão muito baralhadas estão a tentar baralhar as outras pessoas que não estão baralhadas. A despesa pública em percentagem do PIB tem caído. A carga fiscal ou a receita fiscal em percentagem do PIB, para o período para o qual já temos o PIB conhecido, caiu. Nós temos uma redução histórica dos juros. Os juros em percentagem do PIB caem para abaixo de 3% em 2020, valor que não era atingido desde 2010. Quando os problemas com taxas de juros e dívida de Portugal começaram no início dos anos 80, nós tínhamos 12% de déficit, em 1981, 12% de déficit, a mesma percentagem de despesa pública no PIB, e os juros pesavam já nessa altura mais de 4% do PIB. Portugal está hoje numa situação na sua estrutura orçamental que obviamente reflete escolhas feitas durante muitos anos, que é absolutamente invejável. Nos poucos anos em que Portugal teve um excedente orçamental, no século passado, a despesa pública não ultrapassava os 15% do PIB. Hoje são 43%. Equilibrar um orçamento
com 43% do PIB, requer algum trabalho e não é nada fácil. Mas o que aí estão são os equilíbrios que resolvemos assumir. A despesa em prestações sociais cresce acima de 3%. Eu repito, a despesa com prestações sociais cresce acima de 3%. A despesa com pessoal cresce 3,6%. Eu vou também repetir, para o caso de não ter acompanhado esta frase. As despesas com pessoal crescem 3,6%. Quem paga o excedente orçamental é quem contribui para o Orçamento de Estado. Não estamos a discutir o orçamento da área do euro, estamos a discutir o orçamento de Portugal. Mas também lhe posso dizer o seguinte. O orçamento da área do euro tem uma dimensão política inicial e uma dimensão política subsequente. A dimensão política inicial é quando ele é desenhado na sua essência de instrumento de coordenação de políticas na área do euro e pela primeira vez como instrumento de coordenação das políticas orçamentais. É absolutamente inovador, é um instrumento insubstituível no futuro da área do euro, se a área do euro quiser competir com as restantes áreas económicas internacionais. E Portugal tem tudo a ganhar em inserir-se nesse contexto. E depois tem uma segunda fase, que eu creio que os senhores jornalistas ainda não perceberam, de discussão de um enquadramento orçamental. E esse enquadramento orçamental é o do quadro plurianual de financiamento europeu. É aí que o BIC vai encontrar recursos financeiros. E nesse contexto, este instrumento compete com recursos que, como todos sabem, são limitados a nível europeu. Mas é a esse nível, e não ao nível dos ministros das Finanças, que este enquadramento deve e tem que ser feito. E todas as declarações do Sr. Primeiro-Ministro referem-se a este segundo contexto. É um contexto em que as diferentes políticas europeias são colocadas. E eu acho, e bem, que elas sejam colocadas de forma equilibrada e não comprometendo objetivos políticos, também eles absolutamente essenciais e que têm a ver com a coesão e com as políticas setoriais europeias. Uma coisa é o desenho e a razão de ser de um instrumento na área do euro, outra coisa é o seu financiamento no quadro daquilo que é o quadro plurianual orçamental europeu. Muito obrigado.